Fala pessoal, mais um SECast. Olha só, a gente está aqui com uma doutora especializada na área empresarial. E você que está cheio de dúvida, como é que você vai fazer com a tua empresa, com os contratos? Ela que tem mais de 18 anos na área judicial, ela tem mais de 11 anos de advocacia e pode com certeza contribuir com esses próximos passos que você está fazendo aí dentro do seu negócio. Presta bem atenção, a gente vai tirar um monte de dúvida aqui. Eu já estou aqui me beneficiando uma consultoria gratuita e você também. Já aproveita, compartilha, já manda para todo mundo. Estou aqui com a doutora Thaís Esteves. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Wallace? Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Prazer imenso. E vamos começar já com uma história que está bombando. A gente fala do João da CIMED, que teve lá um urso e que simplesmente ele não pode usar o ursinho dele lá. Não pode mais O usar que ursinho na aconteceu, doutora? CIMED. Tá bombando isso aí nas redes sociais e o problema que ele está enfrentando é o mesmo que milhões de brasileiros enfrentam. Não fez o registro, né? É um mascote, o É. mascote precisa do registro, enfim, não tem registro e aí agora não pode mais usar. Eu vou aproveitar aqui. Vamos lá. Registro de marca. Primeiro, o que precisa ser registrado? Que é uma dúvida comum. É só a marca em si, a logo, o nome? Como é que O que funciona? você quiser, você pode registrar só a logo, você pode registrar só o nome, ou você pode fazer o registro que a gente chama de registro misto, que é a marca em si mais a logo. Tá, mas Normalmente qual o ideal? a gente registra o nome com a logo. Eu sempre oriento a fazer esse registro misto, né? E aí, no caso dele, o urso não tá nesse O pacote. urso não estava no pacote, que era um mascote, e deixou de ser mascote. Caramba. Fofinho ou não. Bom, é uma propaganda negativa, mas é uma propaganda, né? O ursinho que não pode mais ser usado tá dando um ibope para a CIMED, isso é inegável. No final das contas, tudo dá para levar ali e usar de alguma forma positiva, né? Mas o que você vê que é o grande erro aí dos empresários em relação a essa questão de registro de marca? Eles não dão atenção a isso? Qual o maior risco que ele pode ter ali no começo de um negócio? Explica um pouquinho melhor. Então, registrar a marca é sempre muito importante, porque a gente empreender no Brasil é um tiro no escuro, né? E às vezes dá certo, às vezes não dá, mas e quando dá certo, você não registrou sua marca, porque nem você estava levando fé no seu sonho, ou naquela necessidade que você achou que era um quebra-galho momentâneo e bombou, virou um império, isso acontece, mais até do que a gente acha que é possível, né? E de repente você chega num patamar de conhecimento, não precisa ser uma super grande empresa, mas você chega num patamar e roubam aí o seu nome, a sua logo. Quando você vai ver, não dá mais para registrar, você tem que deixar a sua marca de lado, reconstruir tudo, porque perdeu o direito de usar a sua própria marca. Eu já ouvi falar em sequestro de marca. Existe isso mesmo? Existe, é um termo usado, existe, é real. E eu tenho até um cliente, né, que chegou para mim no auge do desespero, uma empresa que tem mais ou menos 20 anos de mercado, uma empresa de médio porte. Não sei quem passou meu contato, mas ele entrou em contato comigo falando que chegou uma notificação extrajudicial para ele, uma loja de roupa fitness dizendo que não podia mais usar aquela marca. Eu fui olhar, realmente estava o registro lá no INPI. Quem não conhece, INPI é o cartório que faz o registro das marcas, das patentes, né? E Legal. aí realmente já tinham registrado uma empresa que nem funcionava ainda, o cara estava se estruturando. O que ele fez? De cara, fez o registro da marca em um monte de classes diferentes, né? Quase tomando território ali. E o meu então, o cliente, né, que chegou nesse desespero, perguntou: eu tenho que parar de dizer, ué, no teu caso não tem jeito, vai ter que mudar. E aí volta um monte de roupa para confecção para trocar a etiqueta. Antes de trocar a Hum. etiqueta, tem que entrar em contato com o marketing para fazer rebrand, porque ele vai ter que escolher outro nome, vai ter que mudar no contrato social, vai ter que fazer outra etiqueta, mudar as cores da marca, enfim. Os consumidores que estavam acostumados com aquela logo vão ter que ser, né, de um em um, vai ter que fazer campanha para dizer: olha, nós mudamos, evoluímos, mudamos para melhor. Às vezes é causada. Só É precisava só precisava mudar. mudar e aí você joga essa. Então, um cara conhecido no Rio de Janeiro, claro que a gente não pode abrir aqui, mas uma marca conhecida por muitos no Rio de Janeiro, não vou dizer o segmento, mas perdeu o direito de usar sua própria marca e alguns milhares de reais foram gastos aí nesse reposicionamento. Então você fala de uma marca que já tem um posicionamento, as pessoas já conhecem. Tem quantos anos, doutora, mais ou menos a marca?
Quase 20 anos de mercado. 20 anos de Quase 20 mercado, anos de então mercado. mais do que consolidado na cabeça das pessoas. Sim. Mas a gente falando numa proporção menor, a gente fala ali de uma empresa com 3, 4, 5 anos, começou a dar certo, o Instagram funcionando, todo mundo falando já daquela marca, coisa funcionando, e aí vem uma bomba dessa. O prejuízo é o mesmo, É, porque você não está mudando, você está mudando ali o sonho de uma família, né? Aqueles sócios, a família dos sócios, eles constroem a vida em torno daquela empresa. E a empresa é a marca, né? O legado que eles deixam é aquela marca. Quando você muda, até as pessoas mudam, se perdem na identidade nova. É interessante como caramba. mexe com o psicológico, né? Mexe com o psicológico do time, né? A equipe ali de profissionais. Meio que fica sem identidade, até a nova cultura ser instalada, né? Mexe bastante com o dia a dia, com o cotidiano, além de mexer com a parte mais importante, que é o consumidor. Então, o Sim. consumidor não sabe se é um upgrade que estão fazendo, mas porque mudou, eu gostava tanto como era antigamente, eu gostava da cor antiga. As pessoas são apegadas, né? Sim. Então, quando gera uma confiança, é pior ainda você mudar. Não importa se tem 4, 5, 20 anos. O que importa é a marca começou a ser conhecida, a tua empresa começou a monetizar e de repente ela não é mais sua. Então você perde credibilidade, você perde a sua identidade profissional. É muito ruim em vários sentidos, não só para a marca em si. E tem muita gente, eu já vi isso acontecer várias vezes, inclusive numa igreja, tem bem recente, teve que tirar lá o letreiro porque não pode mais usar aquele nome. Vamos falar também de mais uma coisa aí que eu ouvi falar, de uma empresa, uma livraria muito conhecida, e aí teve um problema, teve que fechar. Como é que é essa história aí? Livraria Saraiva. Quem não lembra da Saraiva, Saraiva. pessoal? No caso da Saraiva, não tem a ver com registro de marcas, mas é um assunto tão importante quanto, e ainda menos falado, né? Porque a gente quase não ouve falar de registro de marca e sucessão empresarial, muito menos. Sim. Sucessão empresarial é algo extremamente importante. Todo mundo acha, mas a empresa grande faz, está sempre no papel. Não tá. Eu garanto para vocês que com a experiência que eu tenho, com os casos que chegam, gente, quase ninguém faz sucessão empresarial. Quando faz, qualquer um que faz, acha que só colocar, né, uma cláusula no contrato social garante tudo, e não é assim. Então, o problema da Saraiva, né, o nervo central ali da questão, foi que os antigos foram falecendo, e aí houve uma briga, uma disputa judicial Aham. pela herança da empresa, e aí a briga vai consumindo dinheiro, as pessoas começam a olhar para o judicial, param de olhar para a operação, e acabou dando no que deu. A gente não tem mais livraria Saraiva por aí hoje, né? Caramba. Então a pessoa pode perder um negócio por. A gente está falando como se fosse a pessoa fazer um inventário da empresa? É mais ou menos por Exatamente. aí. Quando você, pessoa física, se prepara, né, para tua ausência, o que que você faz? Você faz um testamento, você faz um seguro de vida, e aí quando você fica ausente, a tua família recebe o seguro, ela tem ali um testamento dizendo o que que fica para cada um. A empresa é a mesma coisa, né? Quando os sócios fundadores ou quando os sócios ali da operação estão ausentes, o que que acontece com aquela empresa? Quem vai herdar aquelas cotas? Quem vai assumir a diretoria, quem assume cada área da operação. Uhum, Então, é como se fosse um testamento, só que da empresa, né? sim. E eu já vi cada absurdo. Chegou para mim ano passado, a gente está gravando em 2026, mas em 2025 eu recebi um caso de uma esposa, né? O marido era um sócio titular, quando faleceu, além dela não herdar nada. Estranho, né? Falaram para ela que ela não herdou nada da empresa. Ela ainda teve que pagar as cotas para alguém herdar. Que E isso? aí ela ficou meses ali parcelando aquele valor da aposentadoria dela, coitada. Enfim, além das pessoas não se planejarem, existe gente de má índole, né, querendo tirar vantagem das pessoas que não conhecem os seus direitos. Mas não tem direito só por ser filho, por ser esposa, por estar na família, não tem direito a ter acesso à empresa, aos bens da empresa, não? Na teoria, de É, modo geral, até tem. Mas o que a gente fala no direito e todo mundo odeia ouvir isso é o famoso depende, né? depende. Depende. Advogado bom é advogado que te fala assim, depende. Porque o direito não é uma receita de bolo, pessoal. O advogado tem que analisar o caso a caso, empresa por empresa, fato por fato. Então, assim, a lei, modo geral, a teoria é uma. Mas aí tem um monte de exceção. Já viu aquela história, toda regra tem sua exceção? No Sim. direito, toda regra tem milhões de exceções. Nossa. Então, na regra geral, sim, por ser herdeiro, tem direito à sucessão.
Mas, na prática, o que está naquele contrato social ou naquele estatuto? Às vezes, um acordo feito fora do estatuto que nem está registrado na junta comercial. Sim. Então, assim, são N variáveis e a gente tem que olhar o caso a caso. Não é só por ser filho que tem direito a alguma coisa. Então já começa a se preocupar com isso, você que é filho de empresário, será que você vai ter e Filho, cônjuge também, né? Se o empresário não se preocupa, você que aí na teoria tem direito a alguma herança, fica em cima, pede para ele entrar em contato com a gente, porque é complicado. lembrei de uma reportagem onde mostrava, adolescentes, crianças, que o pai tinha a empresa ali, estava com dificuldade de abrir uma empresa no nome do filho, para se livrar do problema. Só que depois o problema fica lá no nome do filho, a empresa quebrou. Isso acontece, doutora? Já viu algum caso assim? Acontece muito. Às vezes a empresa tá com alguma dívida, inscreveu em dívida ativa, enfim, né? Tá ruim das pernas e o cara não tem nem dinheiro para fazer o fechamento, não tem dinheiro para ir para a justiça pedir a falência, enfim. A empresa tá no zero, tá no devedor, né? Vamos botar assim. Aham. E aí ele vai abrir uma nova empresa, um novo CNPJ, não pode abrir no nome dele porque também está devendo. E aí ele abre no nome do filho, abre no nome da esposa e acaba que ele se enrola de novo, porque empresário bom tem que ter a maturidade de saber, eu sou bom na venda do meu negócio, eu sou bom fazendo negócio, eu não sou bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Sim. Então esse cara tem que saber, eu não me dou bem no administrativo, eu tenho que contratar um contador, eu tenho que contratar um marketing, eu tenho que contratar um jurídico, e muitas vezes o cara se acha o suprassumo porque ele vende bem, mas ele não é tudo ao mesmo tempo. Então ele tem que entender, se eu sou bom no meu negócio, para o restante eu contrato gente. E a maioria não pensa assim. Aí ele acha que abrir um novo CNPJ vai resolver. Uhum. Ele abre um novo CNPJ, se enrola com a burocracia do Brasil, que não é pouca, aquele monte de lei, aquele monte de termo difícil, e aí o que acontece? Ele até vende bem, mas ele não sabe pagar imposto, ele não sabe os direitos que ele tem, ele não sabe qual direito que o funcionário dele tem, o cara sai, entra na justiça e ainda ganha um dinheirão. Quer dizer, ele vai se enrolar nas outras empresas que ele vai abrir. E além de sujar o nome dele, ele suja o nome da esposa, da sogra, do filho. Gente, dever para sogra não é legal. Acredite em mim, não Sim. vale a pena dever no nome da sogra. Então, É assim, se você não consegue se especializar em tudo, contrata gente que sabe o que está fazendo para não ter esse tipo de problema, mas isso no Brasil acontece demais. demais, né? Demais. Vamos falar de contrato, que tem gente doida em todo lugar, né? Empresário é, na maioria, muito corajoso. Vou chamar de doido, não, Corajoso, corajoso. isso. E com toda essa coragem, eles vão ali de uma forma bem informal, né? O que que você tem visto assim no mercado e qual o risco que essa pessoa que trabalha, vende, não tem um contrato de nada, sai lá e faz a entrega dele, recebe dinheiro, não gera nota, vai se enrolando. O que que você acha olhando de forma jurídica? Então, eu não acho, tá? Eu vou te trazer dados aqui, porque como você falou para o pessoal no começo, esse ano eu estou fazendo 11 anos de carreira como advogada, mas antes de tirar a carteirinha, a famosa vermelhinha da OAB, eu já atuava no mundo jurídico, eu fiz estágio desde o segundo semestre da faculdade, eu fui analista jurídica por muito tempo. Então, assim, o que eu vi ao longo desses 18 anos de carreira até aqui é que as pessoas, elas ou têm muito boa fé, o empresário, né? Além de corajoso, ele é um cara de fé, né? Sim. Oh. Então, a fé dele não é só de que o meu negócio vai dar certo, é que todo mundo vai pagar, é que nada vai dar errado. E aí o cara segue a vida sem contrato para nada. Aconteceu recente, todo dia acontece alguma coisa lá no escritório, né? Eu vou até fazer um livro sobre isso qualquer dia desse. Alô, alô, João. Muito bom. Muito bom, mas vamos lá. Chegou um cliente, possível cliente para mim, não deu para atender, mas ele chegou assim, doutora, emprestei 600 mil. Cara No- parceiro, amigo, nos trâmites ali da negociação, precisou de 600 mil, ele achou que ia receber tanto de juros, o parcelado e tal, o melhor dos mundos. Só que o cara que tinha uma ideia mirabolante para abrir com 600 mil, o que que aconteceu? Não deu certo. E aí, quando não deu certo, parou de atender o amigo no telefone. Aí eu falei, tá hum, bom, me dá o contrato, a gente executa o teu ex-amigo, no caso, né? E aí ele, então, eu não tinha contrato. Aí eu, hum. ok, respira.
conversa de WhatsApp, e-mail, tudo que você tiver como prova, né? Algum amigo de vocês ficou sabendo? Não, porque, pô, vergonha, o cara me pedir dinheiro, ainda envolver os amigos, não tem testemunha. Ok, prova Entendi. escrita, WhatsApp, e-mail. Ah, a gente trocou, cheguei a reclamar com ele no WhatsApp algumas vezes. Eu falei, bom, a gente tenta alguma coisa por aí. Cadê essas conversas? Então, eu Hum, troquei de aparelho, não fiz backup, hum. mas eu preciso dos meus 600 mil. Aí eu falei, gente, mãe de Ná foi uma só e já morreu. Como é que eu vou entrar com processo sem prova nenhuma? Só tá na cabeça dele essa Tá na informação e na cabeça cabeça do dele. cara. E aí, enfim, né? Na hora a pessoa ficou ali meio chateada com a advogada. Claro que a culpa é sua, é Claro que lógico. a culpa é sempre É minha. totalmente sua. Porque a gente não conseguiu. Ah, mas a senhora sempre resolve tudo. Porque a ideia que traz. Gente, olha só, posso abrir um Por parênteses? favor. Quando vocês forem me indicar para alguém, não é a Mulher Maravilha, Supergirl, ok? Eu não resolvo sempre a vida de todo mundo. A gente costuma resolver, mas não é sempre. E aí o cara ficou chateado porque disseram para ele que com certeza eu resolvia. Ah, com certeza. E aí, enfim, mas depois de um tempo, ficou amizade, virou cliente por outras razões, e a gente resolveu algumas coisas da vida dele, mas esse caso não deu. Então, assim, tem um contrato de tudo. Parceiro de negócio. Cara, é seu parceiro comercial, vai vender o teu produto. Precisa de contrato? Precisa. Amanhã depois ele diz que você prometeu 10% de comissão ao invés de 1%, e aí o que que faz? Ou então ele diz que você falou que ia cobrir os impostos dele, as despesas de viagem, e você não falou nada disso? Precisa ter um termo de Não tem parceria. nada. Não tem nada melhor do que um contrato. Mano, Funcionário mesmo, eu tive um caso de contrato de trabalho, que é uma coisa simples. Geralmente é o contador. Alô, alô, meus amigos contadores. Beijo para vocês. esses Mas aí te trazem muita esses demanda, né? são ótimos, São são os meus. excelentes Ó, para criar RH cliente. e contador são meus melhores amigos. Vamos bater um papo depois nas redes sociais. E chegou um contador para um cliente meu, mandou um modelo de contrato de trabalho que ele tinha desde 1990, digitado ali a máquina, enfim. Ah, eu tenho um modelo aqui, não precisa de advogado, não. Deu pro cara, o cara usou aquilo com todos os funcionários da empresa dele. Só que o contrato não estava atualizado, e aí o funcionário deu uma despesa, estragou um equipamento. Sim. E o que que a lei diz? Ou a convenção coletiva tem que ter uma cláusula falando do desconto, ou tem que estar no contrato de trabalho. O cara não tinha essa cláusula na convenção coletiva. Aí eu falei, então me dá o contrato de trabalho, vamos ver se tem essa cláusula. Só tinha 6 cláusulas, era meia página ainda digitado, batido a máquina. Ou Eita. seja, não deu para descontar do funcionário a besteira que ele fez. Então, todo tipo de contrato, que às vezes as pessoas acham assim, contrato é para prestador de serviço, né? Do prestador para o cliente final. Não é, gente. Sim. Também é, mas não é só isso. Existem inúmeros tipos de contrato e a gente precisa aprender a usar. Tô sem grana para fazer o contrato. Dá para fazer na inteligência artificial? Se depois você pagar um advogado um pouquinho mais barato para ele revisar o que a inteligência artificial fez, dá. É possível, então, se tiver uma revisão. Se tiver uma revisão, porque a IA, independente de qual IA você vai usar, deixa a desejar e deixa uns furinhos. Sem contar que a legislação brasileira muda toda hora, né? A nossa Constituição é de 1988, e para ter uma ideia, quantas vezes a gente já mudou? Tem Sim, mais de 41 emendas, né? De 88 para cá. sim. A Quase uma por ano. mais até. Mas se você pegar a americana, por exemplo, ela tem 200 anos e quase nada de alteração. Então, assim, por favor, mesmo que vocês joguem na IA, né? Tem prompts de comando, e as pessoas nem sabem o que é um prompt de comando, então joga lá de qualquer jeito, qualquer pedido. Enfim, a inteligência artificial não é mãe de Ná também, né? Ela deve estar se revirando no túmulo, mas enfim. A inteligência artificial, ela atua até certo limite. Então, mesmo que você fale, poxa, é R$ 1.000 um contrato, um chute. Ah, eu não tenho R$ 1.000 para pagar para fazer um contrato. Então, meu filho, manda para a IA fazer, depois paga 500, 400, parcelado em 10 vezes com juros para o advogado só revisar, que é melhor do que ficar sem nada. Eu queria escutar duas coisas de você. Um caso assim, tu falou, esse aqui é o extremo do extremo. Sei porque que eu peguei um negócio desse para poder ajudar. Tu deve ter vários aí na tua Muito. cabeça. O difícil é escolher. E o outro é o que que você mais vê o empresário errando? Eu sei que a gente já citou algumas coisas aqui, mas tem mais alguma coisa que você vê a pessoa errar, que é muito comum?
Olha, além da falta de contrato, não registrar marca, precificar errado, aí sai um pouco do jurídico, mas a gente lida tanto com o empresário todo dia, que às vezes eu acabo dando mentoria para vocês. Olha Então, aí. precificação errada, né? A questão do cara não controlar estoque, fluxo de caixa, ele vai lá, ele compra um montão achando que vai bombar, que vai vender aquilo tudo e não vende. Então ele fica com aquele estoque encalhado, acaba tendo prejuízo. O empresário brasileiro, ele acha que ele é eu presa, né? A gente usa muito esse termo, eu presa. E não é, gente. Precisa se qualificar e ninguém é bom em tudo. E o nosso cérebro não é um HD igual de computador que vai gravar tudo. Então, assim, a gente realmente precisa de ajuda, a gente precisa de capacitação técnica. A gente precisa contratar pessoas que entendam o que a gente não entende, porque o empresário deixa muito a desejar em vários sentidos, e não é por falta de esforço ou de boa vontade, é porque realmente operar no Brasil é complexo, né? Sim. Então, muito erro de precificação, muito erro de parceria. Eu já tive cliente que me procurou porque fez parceria, indicou o cliente. Vamos supor aqui, uma arquiteta que indicou um cliente dela para a construtora fazer o projeto. E Hum. aí não tinha termo de parceria. O cliente foi lá, fez um projeto multimilionário e ela não recebeu nada de comissão. Ah, porque ele mudou o projeto. Ah, não, ele está faltando assinar o contrato. Ah, mas eu ainda não recebi nada. Enfim, teve um caso mais ou menos assim, para não expor as partes, Caramba. mas aconteceu uma coisa dessa que é bem chato, e aí ela ficou com 2 clientes que ela tinha indicado, ela teve que voltar atrás, queimar o filme da empresa de engenharia, dizer que não era boa, não sei o quê, porque ela não queria passar mais de 2 clientes e ficar sem mais comissões. E Caramba. aquela, ela perdeu dinheiro porque não tinha nada para comprovar, então bem complicado. É complexo, hein? É, É, em geral, o que eu tô entendendo é as coisas, por mais que tenha uma amizade, tenha ali parceria, mas colocar no papel. no papel, Uma com empresa que se certeza. preze tudo no papel, tudo direitinho. E, por favor, comecem a fazer o planejamento sucessório da empresa de vocês, gente. É sério, muitas famílias ficam mal quando o empresário falece e porque não tem no papel um acordo, né? Eu já tive um caso de uma família muito bem de vida, de uma região nobre aqui do Rio de Janeiro, que a esposa não trabalhava, porque o marido era um empresário muito bem sucedido, a filha era criada cheia, né, igual uma princesa, e também não sabia muito de nada, fez a faculdade por fazer, porque o pai insistiu, não trabalhava, morava com a mãe. Quando o pai faleceu, o sócio simplesmente, que era melhor amigo, né, do pai e tal, simplesmente falou: "Ah, ele não deixou nada para vocês", enfim, não tinha planejamento sucessório de fato, Caramba. não sei se enrolou elas ou não. E aí ele dava uma mesada merreca para elas, deu durante 5 anos, caiu muito o padrão de vida da família. E depois dos 5 anos ele falou que ia fechar a empresa porque as coisas não estavam bem das pernas e que ia parar de dar aquela mesada. Então você pensa numa senhora com idade de aposentar, que nunca contribuiu para o INSS, uma Caramba. filha já com 31 pouquinho, que nunca trabalhou, para entrar no mercado de trabalho ia ser difícil, né? O primeiro emprego com essa idade. E o que aconteceu com elas? Justamente porque a empresa não tinha um planejamento sucessório. Nossa. É muita história, Wallace. Tem gente já fechando empresa e tudo, só com essas frases aqui. Tem gente. É, Ai, meu não Deus, é para se não é por desesperar, aí, gente. gente. Não Calma. se desespera. Procura o Esteves Advocacia Estratégica. Pronto. Thaís, doutora, vamos lá. Sócio, que é um assunto delicado. O que que você vê, assim, os principais riscos em relação à sociedade? O que que a pessoa tem que se precaver? E principalmente quando a pessoa, um colocou dinheiro, o outro não coloca dinheiro, só coloca esforço. Tem muita situação assim. Ah, vou investir na tua empresa, depois tu me devolve o dinheiro. O que que você vê de que tem acontecido? Pode contar também algum caso, seria interessante. Sempre tem Sempre casos, tem né? caso. Então, sociedade, né? O casamento civil é uma sociedade, a sociedade empresarial é uma forma de casamento, que a gente brinca muito também, mas é real. Sim, é real. Então, relacionamento entre pessoas, independente de ser romântico ou não, comercial ou não, o que a gente primeiro tem que observar? Caráter, personalidade, índole da pessoa. Por Sim. quê? Dinheiro, se você não tiver um sócio para aportar, você consegue um financiamento, Pronamp tá aí, no estado do Rio a gente tem a AG Rio, né? Tem os bancos de fomento, tem o banco privado que sai mais caro, mas tem crédito. Às vezes o cara tem um bem, hipoteca aquele bem, enfim, dinheiro a gente sempre dá um jeito, né? Então, vê primeiro com quem que você está lidando. Vê se você não tem outras opções, porque
tem gente esperta ou metida esperta para tudo nessa vida. E Sim, como num casamento na vida romântica, a gente costuma falar, as pessoas dão sinais. A gente que se ilude e acha assim, não, mas o fulano é um excelente sócio, ele vai botar tantos mil na minha empresa. Mas você botou todos os detalhes da operação no papel? Quanto que você vai pagar de juros? Quanto ele vai receber em cotas? Se tem contrapartida, se não tem. Enfim, tudo que você combinou com ele está no papel? Está de forma clara, técnica, sim, precisa? Isso foi registrado na junta comercial? Então, assim, verifica a primeira pessoa, a índole e o caráter, vê se vale a pena os riscos, né? Porque toda operação ela tem risco, alguns maiores, outros menores, sim. mas tudo tem risco. E não menos importante, mas o último conselho nesse caso é ver uma porta de saída. Deixa sempre uma porta de saída. Se não der certo, a gente tem até tanto tempo para destratar sem multa. Ou no caso de inadimplência de uma das partes, acontece isso e aquilo. Bota ali uma tratativa para encerrar o assunto bem, caso aquele acordo ali societário não dê certo. É bem desafiador, né? É Eu já tive desafiador. sócio e não é simples. Eu até aprofundando isso, você vira sócio não só da pessoa, mas da família dele também. A esposa, todo mundo, porque tudo influencia, né? Tudo, tudo e As todos. partes, tudo e todos. Mas o caso cabeludo, você conta um pra gente, um dos piores, assim, pra gente poder ouvir aqui? Eita, Ela respirou fundo, gente. eita. Rapaz, veio lá de dentro essa aí. Não, pode ser um cabeludo que terminou bem, Pode ser, pode né? Um ser. final feliz. Final Não é feliz conto para de fadas, animar. mas é um final feliz. Chegou para mim uma pessoa que falou o seguinte: doutor, olha só, eu me meti numa furada, eu tenho um processo de X anos aí rolando, e já a senhora já é a terceira ou quarta, não lembro agora, advogada que está entrando no caso. Não, eu acho que era a quarta, já tinham passado 3 advogados, um deles já tinha até falecido, eu só tomei pancada nesse processo. Resumo da ópera, era uma execução, ele realmente devia, e aí acabou que estava sendo executado, não tinha dinheiro, não tinham bens. O que aconteceu? Eles foram em cima do imóvel que ele morava, o famoso Uhum. bem de família. E o caso era mais complexo porque ele morava e era um imóvel comercial, então ele tirava o sustento dele dali, não era só Caramba. um imóvel residencial. E quando eu peguei para olhar o processo, cheio de falha na execução. Cheio de falha, Eita. mas um processo de anos, páginas e páginas, volumes e volumes, que antigamente era no papel. Eu peguei esse processo recentemente e era digitalizado, né? Então, Mas tá falando o quê? De milhões, de milhares de de reais? milhares, a dívida era de milhares e Sim. o imóvel estava avaliado em milhões. E era o único imóvel que ele tinha, era a única coisa que ele tinha na vida. E eu falei, cara, então, tá cheio de ilegalidade essa execução, tá cheio de furo, o juiz não viu, o teu advogado, por sua vez, também não ressaltou, né? E aí ele falou, então, doutora, mas já foi deferido o leilão do imóvel, já tinha saído as publicações nos jornais, no Diário Oficial, Eita. já estava com a data do leilão marcada, e eu falei assim, querido, olha só, o teu processo tem anos, já não tem mais prazo para nada, 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 já acabou os prazos, vai acontecer o leilão, isso é um fato, ia acontecer dali uma semana o leilão da casa Caramba. dele. Ele foi te procurar uma Me semana procurou dele. assim, É, bem tranquila. é Ela vida. resolve, falaram pra ele. Ela resolve, vai lá que ela resolve. Exatamente, um amigão meu, que eu tenho como meu irmão, assim, de vida, ele falou isso, ela resolve, e o cara acreditou e foi nessa fé. Sim. E aí eu falei, olha, não dá para recorrer, não tem muito o que fazer, é uma execução, mas tem uma única cartada aqui que a gente pode tentar. Uma única. Que você tinha confiança ou não? Não, eu falei, a gente pode tentar, não garante nada. Aí eu Sim. falei, mas é melhor uma chance do que nenhuma, né? E aí ele falou, doutora, não tem mais o que Tem nada pra fazer, perder? tu tenta. Eu falei, tá bom. E aí tu pega aquele processo de monte de página, monte de volume. Eu sei que faltando 3 dias para o leilão, eu comecei a redigir a peça, botei no sistema do TJ. Faltando 2 dias para o leilão, botei a peça lá, fiz o balcão que a gente chama hoje em dia de balcão virtual, que é despachar, né? Olha, tem proposta de acordo, o processo está cheio de irregularidade, não dá para vocês leiloarem. Chama o juiz, pelo amor de Deus, cancela esse leilão e tal. Fomos lá, conversamos e tal.
E faltando 48 horas, isso foi num Eita, mês de agosto, é inesquecível para mim, porque isso foi no mês de agosto, pertinho do meu aniversário. Faltando 48 horas, eu recebi no meu e-mail uma intimação. Eita, meu Deus, aquele processo, ou vai ou racha. Aí eu li lá que tá. Foi assim, a sensação que eu tinha que era melhor que Copa do Mundo, né? Aquela adrenalina ali de final do Brasil resolvendo caramba. nos pênaltis. E aí eu liguei para o cliente, falei com ele assim: Oi, tudo bem? Onde é que você está? Ele, eu viajei com a família porque quando perder o meu imóvel eu não quero estar em casa para ver o oficial entrar, levar minhas coisas e tal. Aí eu falei: Onde é que você está? Tô numa pousadinha aqui e tal, não sei o que. Eu falei: Aí eu falei: Senta que o juiz já deu a decisão aqui, eu preciso que você sente. E aí ele Aterrorizando ele mais não, ainda. eu tentando acalmar, né? E aí ele sentou, aí eu comecei a ouvir uma voz tremendo assim, ele, sentei. Ah, Aí eu, gente, esse telefone eu tá ventando muito, ele tá tremendo. Eu falei, então, o senhor lembra que o senhor me procurou faltando uma semana pro leilão, né? Aí ele, eu falei, então, o senhor sabe que só tá faltando 2 dias agora e eu já peticionei ele. Eu falei, então, sabe o que que aconteceu? Aí eu comecei a gritar no telefone com ele, não deu. Caramba! O juiz cancelou o leilão, mandou cancelar a penhora, Caraca. tirar da matrícula do imóvel a penhora, suspendeu o leilão e falou: realmente está cheio de irregularidade. Ou vocês vêm para audiência para a gente tentar um acordo, ou vocês se viram entre vocês. E aí eu salvei a casa dele, salvei o negócio Caramba. dele. Foi sensacional. Na adrenalina, mas foi sensacional. É um case de É sucesso. isso que te faz ser advogada? Com É essa certeza. sensação aí Com de vitória? certeza. É poder ajudar as pessoas, ajudar o negócio das pessoas. Quando você ajuda um negócio, né, principalmente na minha área empresarial, você ajuda não é só os sócios, você ajuda famílias, você ajuda não só a família dos sócios, mas você ajuda a família dos funcionários. Você tem um monte de emprego indireto que aquele negócio gera. Então, assim, você ajuda a economia da tua cidade, do teu bairro, do teu país. A gente mexe diretamente com a estrutura, né, do nosso país. Então, é isso que me move. E sem contar que vocês me trazem cada dia um problema diferente, não tem um dia igual ao outro, não tem rotina. Eu adoro, adoro, adoro. Qual é a necessidade de ter uma advogada dentro da empresa, um escritório atendendo full time, né? Não só quando surge ali o pepino. Qual é a diferença de ter alguém ali orientando sempre? Então, a diferença, né? E aí é um mal do brasileiro de forma geral, a gente não se previne para nada. A gente pode ver mesmo, Receita Federal, tem lá o imposto de renda. O site Sim. fica entupido nos últimos dias. Por quê? Ninguém declara com antecedência, todo mundo deixa para a última hora. A fila lá para ajeitar o título de eleitor é sempre na última semana. Então, o TRE fica abarrotado uma vez a cada 2 anos, porque o brasileiro deixa tudo para cima da hora. A gente não se previne, a gente não faz nada de forma planejada. Nos negócios não é diferente. Então o cara espera o problema estourar, quando ele vê que tem um problema, ele corre para o advogado consertar. Então, quando ele procura a gente para a gente prevenir, olha só, eu tenho um negócio, eu quero começar um negócio, como é que a gente começa correto? É o melhor dos mundos. Sim. Começa redondo, com segurança jurídica, segurança até comercial, né? E aí o cara vai ter uma vida muito mais tranquila. Não significa que ele nunca vai ter problema. Claro, a vida é feita de problemas, né? Os desafios estão aí para fazer a gente aprender, evoluir, mas ele vai ter menos problema, ele vai ter menos dor de cabeça, ele vai gastar menos dinheiro e ele vai ter mais tempo para focar em fazer o negócio dele crescer. E quando ele já tem uma operação rodando, não espera o problema estourar. Chama a gente para fazer um. A gente faz uma visualização assim de chão de fábrica de pátio mesmo. A gente olha Legal. desde o comercial, documentação, tudo que você tem ali na tua operação, o que que a gente pode te ajudar? Onde é que está vazando? Onde é que pode estourar problema? Então a gente opera dessa forma preventiva, que não adianta eu resolver teu problema hoje, se amanhã você me chegar com outro. Aí Sim. amanhã você me chega com outro. Você vai aprender só na dor, só pagando. Não. O que que a gente procura fazer? A parte preventiva. Olha, isso aqui tá errado. Isso aqui não tá errado, mas tem formas melhores de fazer. Que se der problema, o problema vai ser o menor possível. Então, é muito importante a gente prevenir. Que bacana. Hoje, como é que faz? Como uma pessoa que está assistindo esse podcast pode contratar a doutora Thaís e o escritório dela? Então, eu acho que eu lembro meu telefone novo. Pode A dar gente Instagram, rede mudou, social. a gente mudou a central de atendimento e aí o novo WhatsApp, né? Quem quiser procurar o escritório é DDD 21 9 7556 4040.
Vou repetir, 975564040. Quem quiser procurar a gente nas redes sociais é o @esteves.adv.br. Você atende qualquer lugar do Brasil ou somente no Rio? Qualquer lugar do Brasil. Então consegue, a pessoa tá lá no Maranhão, dá para atender tranquilamente e resolver Já esse problema. atendemos no Maranhão, já atendemos no Amapá, Legal. já atendemos em alguns lugares bem distantes, temos parceiros no Brasil inteiro. E hoje em dia, com o mundo globalizado, a internet, a tecnologia do jeito que está, é bem mais fácil, né? A Que gente bacana. consegue chegar. Agora puxando um pouquinho em relação a essa questão da ambiência, a gente já indo para o finalzinho, eu queria ouvir de você o quanto, eu sei que você participa de alguns grupos de network, está sempre se movimentando, o quanto está nesse tipo de ambiente. E ainda mais você que está lidando direto com os problemas desses empresários. O que que isso tem gerado para você, para o teu desenvolvimento e para o teu escritório? Olha, a gente sempre aprende, né? E é mais fácil aprender com o problema dos outros do que esperar estourar pra gente. Perfeito. Mas sobre networking, né? Vamos conversar, que é uma coisa importante. Eu tô sempre falando. Tô fazendo a propaganda do Empresários SA de graça em um monte de podcast, mas é uma coisa que eu faço com gosto, com orgulho, porque mudou muito a minha vida depois que eu entrei. Eu aprendi, né, a me estruturar melhor, eu passei a ter mais visibilidade, eu aprendi a fazer parcerias que valem a pena, né? Porque a gente, na verdade, a gente não sabe nem o que é um parceiro de negócio, o que é uma parceria comercial. A gente tem uma vaga noção, né? Sim. Então, quando a gente está num ambiente propício, com bons profissionais, a gente aprende realmente que é o network profissional, né? Não é só distribuir cartão. Eu falo isso para todo mundo, gente, network não é distribuir cartão, isso é um mantra. E também não entra num grupo de network achando que você vai vender para todo mundo. Na verdade, né, eu acho que eu quebro esse sonho dourado da galera, porque eu digo, gente, grupo de network não é para você vender o seu produto, né? É para você aprender a se estruturar, para você ganhar visibilidade, para você principalmente fazer parceiros que valem a pena. O melhor do que eu vender para o Wallace, que é uma pessoa só e vai comprar meu produto ali uma vez só, é eu vender para a carteira do Wallace. Então, se ele tem um cliente com problema jurídico, ele vai me indicar para aquele cliente. Quantas pessoas você conhece que tem algum problema no judicial? Sim. Então, assim, mais vale eu vender para 20, 30 pessoas do que você conhece do que vender para você. Então, a parceria no network é muito mais importante que a venda direta. Não é que a venda direta não acontece. Inclusive, o Wallace é meu cliente Contratando. agora. Isso aí. Aê! Eu zerei o game, brincadeira. Mas, assim, é importante as pessoas terem essa noção. Ah, eu tenho, sei lá, um negócio de. Eu vendo bolo de pote. Eu vou chegar lá no empresário e dizer assim, ah, eu vou vender bolo de pote. Provavelmente vai, mas não é todo dia, não é para todo mundo. Então, não vai para um grupo de network achando que você vai vender seu produto para aquelas pessoas. Aprende a se estruturar, aprende a se vender para você vender para os clientes daquelas pessoas. Sim. E mais do que isso, faça parceria com aquelas pessoas, não só para elas levarem o teu produto para o mundo, como para você também dizer assim, olha, eu tenho um portfólio aqui maravilhoso, o que você precisar, o que sua empresa precisar, os meus parceiros comerciais atendem. Isso é network de qualidade. Eu posso falar que é um prazer a gente ter também essa parceria, né, dentro do Empresários S.A., a gente eu cresço muito também com o que você fala, ainda mais hoje que a gente aprendeu mais um pouco aqui, e a gente vê muito isso, né, o ímpeto de querer vender, o ímpeto de querer crescer a partir das pessoas. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante. O network talvez seja muito mais sobre você vender a você mesmo para que as pessoas possam comprar e levar você para outras mesas, né, para a carteira delas, do que necessariamente vender o seu produto, o seu serviço diretamente. Eu vou deixar aqui um convite para você. Quer conhecer um grupo de network estruturado para que você possa melhorar a qualidade da sua empresa, estruturar você como pessoa, estruturar a própria empresa e estar conectado com parceiros que façam realmente sentido? Te convido para ir no Empresários S.A. em um dos nossos jantares, para você que é aqui do Rio, por enquanto. E também você que é de fora do Rio de Janeiro pode participar de uma das nossas reuniões online, que nós temos uma estrutura, uma metodologia que é aplicada na reunião, tanto presencial quanto online, que vai te dar oportunidades reais de conexões e negócios, ok? Thaís, obrigado pela oportunidade. Para as pessoas falarem com você, a gente já colocou aqui o telefone, eu vou deixar a descrição aqui embaixo. E você quer deixar um recado final para esse empresário, para esse empreendedor? Imagina um recado para todos os empresários do Brasil, o que que você deixaria para eles? Nossa,
Por favor, galera, se previnam. Se previnam. Prevenção é a melhor coisa que você faz pelo seu negócio. Prevenção e educação, né? Educação empresarial também é muito importante. Você conhecer mercado econômico, você conhecer a situação do país, como é que tá nesse momento que você está abrindo seu negócio. Então, assim, se capacite e previna problemas. É isso. Parabéns, doutora, mais uma vez. Obrigado Obrigado pelo pela oportunidade. convite. Beijão para vocês que estão assistindo. Tá aí mais um Empresários SA, essa é a Cash, e nos vemos no próximo episódio.